Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, sabem o que? Vamos entrar um pouquinho no Apocalipse. Na verdade, nós sabemos que todos os teólogos cristãos sabem que as 7 igrejas no livro do Apocalipse representam 7 períodos do povo do Eterno na Terra. Já sabia disso? Pois é, então vamos analisar aqui o último, porque nós estamos precisando saber realmente o último período do povo do Eterno e de Yahushua na Terra, para que você possa se preparar e entender o que tem que se fazer para se libertar dos males, dos impropérios babilônicos, e assim poder estar de pé diante do Mehushai, o Messias. Sendo que o último período foi representado pela igreja Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Laodiceia é o nome de uma cidade que antes se chamava Diápolis, que significa cidade de Zeus. Tá começando bem, não tá? Todas as igrejas, elas têm um nome e o seu significado. Depois nós vamos estudar também sobre as outras igrejas, mas eu acho que hoje o mais importante é Laodiceia, porque representa o último período do povo de Yahushua na terra. Você precisa saber como está vivendo neste período, se você está legalmente servindo a Yahushua ou não. Então vamos ver. Laodiceia é o nome de uma cidade que antes se chamava Diápolis, cidade de Zeus. Olha aí, estamos começando bem, não é? Se Laodiceia representa o povo de Yahushua e ela significa cidade de Zeus, então vamos ver como você está vivendo nesse período tão sinistro. A cidade de Zeus foi melhorada e ampliada por Antíoco II, que lhe pôs o nome de Laodiceia em honra de sua mulher Laodice. Antíoco é um dos reis que se refere Daniel 11:6. Ele era o rei da Síria. A história nos conta que Laodiceia possuía fábricas de panos, de vestuário de lã escura, produtos de ovelhas criadas nas vizinhanças. Continha grande número de judeus ali residentes. Laodiceia era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. As indústrias principais eram de indústria de tecidos, de tapetes de lã, porém os seus significados espirituais é que não são nada agradáveis, já que esse período refere-se a nós aqui no século 21. Primeiro, a palavra Laodiceia significa voz do povo. Segundo, ela se chamava cidade de Zeus. Terceiro, era uma cidade rica e muito famosa e de nada tinha falta. Quarto, o Messias estava do lado de fora dela. Vocês lembram o que diz o verso 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém está fora e bate, é porque não está dentro. Isso é correto. São 4 características que denotam a personalidade daquela cidade cuja figura representa o povo do Eterno nos últimos dias de sua história na terra. Podemos dizer com firmeza que estamos vivendo a igreja de Laodiceia com as mencionadas características. Isso é cruel, isso é terrível. Estamos vivendo as qualidades que viveram aquele povo em Laodiceia. O significado do seu nome, isso é importante. Laodiceia significa voz do povo. Isto quer dizer que o comando não é do Eterno nem de Yahushua, mas do povo. Se a voz é do povo, quem manda é o povo. E fazendo uma observação sincera e verdadeira, vemos aí como está o povo vivendo hoje. Quem manda nas escrituras é o povo. É isso que nós estamos vivendo. E quando o povo governa, certamente
a apostasia prevalece. Laodiceia era uma cidade famosa e rica, e o povo de lá dizia: nós não temos falta de nada. Significa um povo que hoje vive sem o temor do eterno, cada um faz o que dá na sua cabeça, muitos vivem a fundar religiões sem pensar no importante que é viver a vida do eterno. Isso representa egoísmo, soberba, orgulho e apostasia. É o que está evidente nos fatos ocorridos na igreja de Laodiceia. O Deus que controla a cristandade é Zeus de Laodiceia. É essa a verdade que os líderes não têm coragem de contar para o povo. E vocês vão ver no final dessa história o que vai acontecer. É essa a cidade em que vivemos no século 21, a cidade espiritual, Laodiceia, aonde a voz que comanda é do povo. Essa é a cidade de Zeus, quem puder que escape, porque Zeus é o comandante da cristandade do século 21. Zeus em latim é Deus, esse Deus é mentiroso. É ele que induz os líderes a mentir contra a palavra do Eterno. É o Deus de Laodiceia que induz os homens a fundar seitas religiosas para enriquecerem. É esse Deus, o autor de movimentos de curandeirismo sapateado, levitação e sinais de cura. Tudo quem comanda é Zeus. Ele é a voz de Satã por trás do título Deus, porque ele é Zeus da terra. É ele que faz que cada religião cristã tenha um pensamento diferenciado das demais. É ele que teleguia aos líderes com mentiras para enganarem os simples. É Zeus. Zeus é responsável pela mensagem que os ensinadores entregam aos simples, as mentiras que afirmam que o Messias vem hoje, antes da grande tribulação, e que ele virá a qualquer hora, a qualquer momento. Tudo isso é mentira de Zeus. E tem mais, Zeus está lutando para fazer evangélicos voltarem para a sua casa, a Igreja Católica, e já está conseguindo. Na verdade, os evangélicos não têm mais tanta diferença assim da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica comemora o Dia das Mães e os evangélicos também. Os católicos comemoram o Dia dos Namorados e os evangélicos também. Os católicos comemoram o Dia das Crianças e os evangélicos também. Os católicos obedecem aos feriados religiosos e os evangélicos também. Os católicos festejam datas natalícias e os evangélicos também. Os católicos pregam o inferno de fogo e os evangélicos também. Tudo isso é mistério de Zeus. Pecados materiais e espirituais pertencem a ele. Todos os que creem e praticam tais coisas são amigos de Zeus e inimigos do Deus dos céus. Pense nisto imediatamente e salve-se de Satã, o sistema do mal. Você sabia que o Deus que teleguia os cristãos é um Deus eclético? Um Deus eclético atuante. Zeus ama a todos os homens. Esse Deus é eclético. Ele abraça a todos. Ele dissimula e perdoa todas as ofensas dos homens. Ele não faz acepção de pessoas. Ele promete o céu para todos. Ele está em todas as religiões. Ele está onde estiverem 2 ou 3 falando no seu nome, seja lá o que for, e nem se importa com o caráter dos seus adoradores. Ele aceita seus adoradores cantarem errado, pregarem errado, falarem besteiras. Ele aceita seus adoradores do jeito que são. Esse é um Deus eclético, é político mesmo. Ele aceita os mentirosos enganadores, perjuros e pervertidos. Esse Deus está na boca de todos os homens da terra. É Zeus. É ele que comanda, e todos os moradores da terra o conhecem e clamam pelo seu nome: Deus, Deus, Deus. Meus amigos, aceitem-me declarar as minhas desconfianças quanto a esse Deus dos católicos e evangélicos. Desconfiam desse Deus tão fácil e
tão aceito por todos. Desconfio de um Deus que todas as pessoas da terra o simpatizam. Desconfio de um Deus que está na boca de qualquer pessoa. Veja essa observação importante. Quando é anunciado o nome do verdadeiro Deus, as pessoas que vivem pronunciando esse Deus falso, os Zeus da terra, não reconhecem o verdadeiro Deus, porque o Deus que faz parte do dia a dia dessas pessoas não é o Deus de verdade, o Deus de Abraão. Zeus é o Deus da Laodiceia do século 21. Do mesmo modo, os religiosos que já vivem habituados com os Zeus da terra não aceitam quando se fala no verdadeiro Deus, mas o povo do Eterno precisa abdicar Zeus e casar-se com o verdadeiro Deus de Israel. Agora eu falo por mim. Quando eu me refiro ao meu Deus, eu digo o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus dono do universo. Sempre eu identifico o Deus em que estou mencionando, é o Criador e não qualquer um Deus da terra. Sempre que falo nele, o diferencio dos deuses da terra. Nós sabemos que o nome do verdadeiro Deus é Yahweh, mas Deus é um título de majestade. Ele é o nosso Deus, quer dizer, o Supremo Todo-Poderoso. Quando você fala, tenho fé em Deus, se Deus quiser, creio em Deus, sou filho de Deus, estas expressões dizem que você está falando de um Deus qualquer. Você está falando de Zeus, mesmo pensando que está falando no verdadeiro de Israel. Zeus, o Deus de Laodiceia, ou seja, Satã, ocupa o espaço vazio que você deixa quando se refere ao Deus do céu. Quando você fala Deus somente, você está falando de Zeus ou de qualquer um Deus. Quando você quer se referir ao dono do universo, o pai de Yahushua, você tem que especificar, por exemplo, o Deus pai de Yahushua, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus supremo. Se você quiser não ter problemas na sua vida espiritual, comece a deixar de se referir ao Supremo Senhor dos céus, falando apenas Deus. Porque a expressão Deus sozinho não se refere ao Elohim de Israel, e sim o Zeus, o Deus da terra, Satã. Não diga mais, se Deus quiser, diga, se o Eterno quiser. Não diga mais, creio em Deus, diga, creio no Deus de Israel. Não diga mais, eu sou de Deus, diga, eu sou do Eterno. Não diga mais, tenho fé em Deus, diga, tenho fé no Altíssimo. Especifique seu Deus e dê um olé em Satã, pois ele só pode operar quando nós lhe dermos lugar. Você sabe disso. A última característica representativa dessa igreja, a qual representa o povo do Eterno atualmente, é o Messias do lado de fora dela. No verso 20 do capítulo 3, aparece o mestre dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Isto quer dizer que se o Messias está fora do comando do povo do Eterno no século 21, o comando está com o povo é que governa, o Messias está do lado de fora desse comando e os homens não querem deixá-lo entrar em sua própria casa. Mas se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele promete entrar e fazer morada. Isto quer dizer que se alguém renunciar os costumes malditos da Babilônia, os impropérios malditos da meretriz, terá oportunidade de ser mais um com o Messias no seu reino. O que significa? Com ele cearei e ele comigo. Se você quer saber mais sobre esses mistérios, me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar.